estejam agora com você aí no teu coração, visitando a tua realidade, te trazendo paz, te trazendo conforto, te trazendo aí esse quentinho que o nosso coração tanto precisa nos momentos de agonia, nos momentos de angústia. Nós aqui nos reunimos nesta manhã de sábado em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louve e bendigo a Deus, louve e bendigo ao Senhor pelo dom da sua vida que acompanha aqui a Lexia Divina diariamente, que reza conosco, que se entrega conosco a essa realidade do Cristo presente na Escritura, o Cristo presente na Palavra. Bendito seja Deus, porque quando a sua oração se une à oração da renovação carismática, nós fazemos o que o Cristo nos mandou fazer. Nos tornamos igreja, nos tornamos um corpo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Bendito seja Deus. Para a gente continuar nessa sintonia, nessa comunhão espiritual, já te convido a se inscrever aqui no canal da RCCBH e ativar as notificações para que você receba, de fato, os avisos quando os vídeos aqui forem upados para o YouTube. A gente tem a Lexia Divina, a gente tem o Santo do Dia, tem uma programação incrível esperando você para que a sua espiritualidade continue a ser nutrida e unida, ligada à espiritualidade do movimento da Renovação Carismática Católica. Bendito seja Deus por essa família carismática aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Você que não é de Belo Horizonte, seja também bem-vindo a este vídeo, que Deus possa também tocar o seu coração através daquilo que Ele vai falar ao nosso coração na manhã de hoje. Já quero entregar, Senhor, neste momento, a minha vida, oferecer o meu coração para que o Senhor possa habitar nesta hora. Te peço, Senhor, que o Senhor possa me dar a graça de ser imbuído do Teu Espírito Santo neste momento, Senhor, para que assim eu consiga de fato entender aquilo que o Senhor deseja falar ao coração dos seus, ao meu coração, ao coração dos seus, através da Tua Escritura. Peço, Senhor, que na presença do Teu Espírito Santo, todos os ruídos que possam me impedir de escutar a Tua voz, eles possam ser silenciados nesta hora, e que meu coração ele esteja intimamente ligado ao Teu. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, amplie a visão agora, da visão espiritual, da ousadia necessária para que a Tua palavra ela seja bem vivida, ela seja bem degustada, Senhor, ela possa de fato gerar frutos no meu coração, no coração dos irmãos que acompanham essa Lexia Divina. Vinde, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, apesar das nossas faltas, apesar dos nossos pecados, encontra-se conosco, Espírito Santo. Se encontra conosco neste momento, Espírito, e fazei com que nós de fato estejamos repletos da Tua presença, repletos da Tua glória. Vem, Espírito Santo de Deus. Transforma o nosso olhar, transforma o nosso ouvir, transforma o nosso sentir, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós te entregamos, ó Virgem Mãe, toda esta partilha, tudo que vai ser dividido e experimentado aqui através da palavra de Deus. Dá docilidade aos nossos corações, ó Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós iniciamos então essa nossa Lexia Divina com esse momento de oração e esqueci de me apresentar para vocês. Meu nome é Érico da Amada, para quem não me conhece, sou do grupo de oração Arca da Aliança aqui da Forania São Sebastião de Sabará e te convido a tomar a tua palavra comigo no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. O Evangelho de hoje bem curtinho, que a igreja nos propõe, assim diz: E os discípulos o interrogaram: Por que dizem os primeiros escribas que Elias devia vir primeiro? Ele respondeu: De certo, o Elias vem e restabelecerá tudo. Mas eu vos digo, Elias já veio. Em vez de reconhecê-lo, fizeram com ele tudo o que quiseram. O Filho do Homem também vai sofrer da parte deles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João, o Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O caminho que
vai se seguindo aqui, de fato, no Evangelho. Jesus vai começando a preparar os discípulos para aquilo que viria a ser a sua paixão, morte e ressurreição. Os caminhos de Jesus, ele já vem de uma realidade de fazer diversos milagres. Ele vem agora começando a preparar os discípulos para darem continuidade à obra que ele havia começado. E aí, a figura de Elias se apresenta aqui nesse primeiro momento da nossa lectio. A figura de Elias se configura como aquele que vem para preparar o caminho. Elias vem como aquele que, lá em Malaquias há uma referência, Malaquias 3:23, há uma referência de que Elias ele seria então o precursor messiânico, aquele que prepararia o povo para a vinda do Messias. Contudo, Jesus vai abrir os olhos daqueles que estavam ali, dizendo a eles que o Elias, esse que prepararia a vinda do Messias, ele já tinha vindo, mas não tinha sido reconhecido. Não haviam reconhecido, então, a presença, a imagem, a voz desse que era o precursor do Messias aqui, configurado, mencionado como Elias, mas Jesus abrindo os olhos dos discípulos para a realidade de que, na verdade, esse Elias era João Batista. Era João aquele que batizava, aquele que veio para aplainar os caminhos do Senhor. Elias se configura como esse grande ser que endireita os caminhos, endireita as veredas, prepara os povos para a vinda do Senhor. João Batista também vai ter esse mesmo processo. João Batista vai ser esse que vai aplainar, aquele que vai configurar os caminhos ali para que o Messias venha e encontre o maior número possível de corações convertidos, de corações entregues. E assim como não foram capazes de reconhecer aquele que era o precursor, Jesus também mostra uma consciência plena de que também ele, que é o próprio Messias, não será reconhecido. Ele que é o próprio Messias, o Filho do Homem, ele que é o Filho do Homem de fato, ele também não será reconhecido. Os olhares não serão capazes de reconhecê-lo, não serão capazes de enxergá-lo como o Filho de Deus. Por isso, no versículo 12, ele vai dizer que o Filho do Homem também vai sofrer da parte deles. Assim como sofreu João Batista, Jesus também sofreria na mão desses que acham que estão numa dimensão do conhecimento, estão numa dimensão de uma ciência humana, mas não estão imbuídos do Espírito, portanto, não têm olhar espiritual, não têm visão espiritual. E aí a gente cai no nosso segundo momento da Lectio Divina, em que nós vamos entender o que esse texto me diz, o que esse texto fala ao seu coração, o que ressoa, o que ecoa no seu coração a partir dessa leitura tão pequena, tão simbólica do Evangelho. Muitas das vezes nós nos posicionamos como esses escribas, aqueles que retêm talvez o conhecimento, têm algum saber, eles então se apresentam como os detentores da verdade, aqueles que possuem a verdade, que controlam, dominam a verdade, por assim dizer. E esses, por estarem cegos por uma ideia que se constrói de verdade, não são capazes de enxergar a verdade de fato. Uma verdade que só nos é revelada quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Uma verdade que só me é revelada quando eu estou cheio do Espírito. Por isso, para que eu reconheça aquele que aplana os caminhos do Senhor e para que eu reconheça o próprio Messias, é necessário que eu esteja cheio do Espírito. Se eu não estiver cheio do Espírito, todo esse movimento espiritual, todo esse movimento celestial em direção ao meu coração, em direção à minha salvação, tudo isso vai se perder, tudo isso vai ser em vão, porque eu não vou enxergar. Os meus olhos espirituais precisam estar abertos, os meus ouvidos espirituais precisam estar abertos, a fim de que eu não perca os sinais, a fim de que eu não me distraia, a fim de que eu consiga observar como o céu está se movimentando para chegar até mim, como a graça de Deus ela me alcança diariamente. Não fechar os meus olhos para essas realidades, não fechar os meus olhos aguardando que a vinda desse grande profeta que vai aplainar os caminhos, um grande acontecimento, um estardalhaço muito grande, porque o próprio Elias experimentou Deus na brisa suave. Nós também precisamos estar atentos à suavidade com a qual Deus se manifesta, à suavidade com a qual o céu se movimenta em direção ao meu e ao seu coração. Por isso é necessário que nós peçamos, que nós clamemos pela intervenção do Espírito, que nós peçamos a intervenção do Espírito Santo neste momento, para que eu e você tenhamos docilidade para entender o movimento que o céu faz de encontro a mim e a você.
Por isso, neste momento, Senhor, eu clamo o Teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor Jesus, que os meus olhos não estejam fechados para o Teu movimento, que os meus olhos não estejam fechados para o Teu mover, que os meus olhos não se fechem para o céu, que os meus ouvidos não se fechem para o céu. Mas, Espírito, que antes eu seja capaz de reconhecer a presença desse Deus, uma presença constante, uma presença viva, uma presença ressuscitada em minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus, neste momento, me ajudar, Espírito, a enxergar esse que vem como aplainador, esse que vem como o próprio Messias, que eu seja capaz de reconhecer as identidades que o céu coloca em cada um. Vem, Espírito Santo, dar visão, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, não permitir que eu seja ludibriado pela minha própria razão, mas eu esteja imbuído do Teu Espírito, que a minha razão seja iluminada pela Tua presença, ó Divino Espírito Santo. Bendito seja o nome do Teu Deus, bendito seja o nome do meu Deus, bendito seja o nome do nosso Deus, bendito seja o nome desse Deus que nos ama, desse Deus que se entrega por nós, desse Deus que mesmo sabendo que sofrerá por parte daqueles que não creem, ainda assim Ele permanece se entregando, permanece renovando seu sacrifício de amor por nós a cada santa missa. Eu te agradeço neste momento de contemplação, Senhor. Eu contemplo o Teu amor por mim. Eu contemplo o Teu amor apesar da minha falta, o Teu amor apesar da minha miséria, apesar dos meus pecados, apesar de saber que o Filho do Homem também vai sofrer. Ainda assim o Senhor continua se entregando, ainda assim o Senhor continua se doando, ainda assim o Senhor continua insistindo em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Bendito e louvado seja o Teu santo nome para sempre. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que possa ressoar no nosso coração essa verdade de que o nosso coração, a nossa alma precisa estar ligada ao Espírito para que nós reconheçamos o movimento do céu. Contemple ao longo do seu dia todo o movimento que o céu faz em direção a você, todo o movimento de amor que Deus faz na sua direção. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aproveite esse momento tão propício do Advento. Entrega o teu coração para Jesus. Converta-se. Faça uma experiência diária com o amor de Deus e prepara o teu coração para aquilo que vem, para aquele que virá, para aquele que é, para aquele que sempre será. Forte abraço, que Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Até mais.